Amigos, amigas, bom dia. Bem-vindos mais uma vez ao canal do NEP Honor Abreu, o nosso canal de refazimento, o nosso canal onde buscamos compreender de forma mais elevada as verdades da vida, através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que nos auxilia a engrandecer ainda mais essa tarefa, espalhando essa mensagem para mais e mais corações. Obrigado para Gladys Ferreira, lá de Machado, que segunda-feira nos colocou o bom dia a todos. Que a nossa semana seja abençoada e principalmente proveitosa com os ensinamentos da doutrina. É isso aí, minha irmã, sigamos firmes no aprendizado do amor. A Margarete Zebral, lá de Conselheiro Lafayette, bom dia a todos os irmãos. A cada vez que avançamos nos estudos, mais esclarecedor fica. Deus nos abençoe infinitamente. Que assim seja, minha irmã. A Cissa de Praia Grande, sempre conosco, nos deixando bom dia. Bom dia, minha irmã. A Lúcia Helena da Silva, bom dia a todos, que a nossa semana seja coberta de bênçãos. Amém, que assim seja. Márcia Foschiano de São Paulo, bom dia, meu irmão. Pedro Eduardo Martins de Frutal, bom dia. Vamos que vamos. Hoje, a obra Caminho, Verdade e Vida, falando sobre pregações. Então, logo após a nossa vinheta, leitura, meditação e comentário sobre o capítulo. Pois bem, a mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida está no capítulo de número 38, Pregações. É interessante porque na hora que eu estava, logicamente nós sempre lemos, fazemos um preparo inicial, mental, para o que nós gostaríamos de discutir, para que a mensagem ela possa introjetar no nosso espírito e aí sim nós consigamos, dentro das nossas imperfeições e da nossa pequenez de conhecimento, e aí sim a gente consiga passar algumas palavras sobre ela. Quando eu estava lendo, eu me recordei de uma frase que é atribuída, de um ensino que é atribuído a Francisco de Assis, quando ele fala: pregue o evangelho e apenas, se necessário, utilize palavras. E aí eu também me recordei de uma palestra que eu estava assistindo do Haroldo Dutra Dias. Ele, acredito que ele faz até uma atualização da frase, mas ele fala que o grande desafio de hoje, o grande desafio dos tempos presentes, é falar de Jesus sem precisar falar de Jesus. Isso ficou martelando na minha cabeça. O quanto os movimentos religiosos eles não são levados a sério, porque há uma distância muito grande entre o discurso e a ação. A fraseologia é muito bela. O comportamento e a ação, nem tanto. Eu me lembro, quando eu, há muitos anos, quando eu estagiava ainda, quando eu era estagiário na área do direito, eu tinha uma colega também estagiária, porque eu abracei a doutrina espírita, eu fui à casa espírita no ano de 2002. Então eu estava com 19 anos. E aí eu me lembro que essa colega católica, ela percebe então que eu estava ali abraçando a Consoladora Doutrina, e ela me diz algo que eu nunca esqueci, que ela não acreditava no espiritismo, mas em Chico Xavier ela acreditava. E aquela época eu achei estranho, porque Chico Xavier, para mim, é uma das grandes representações de tudo aquilo que o Espiritismo e de tudo aquilo que o Evangelho representa. Mas depois da estranheza e com o tempo, com a experiência, eu fui percebendo o quanto era incrível essa fala. Chico Xavier, que vai muito além do discurso. Chico Xavier, que vai muito além da tarefa mediúnica, que por si só já é impressionante. Chico Xavier, que é respeitado justamente porque praticou tudo aquilo que ele defendia, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele estudava. Um outro amigo meu, esse já é um amigo mais recente, uma pessoa que eu tenho contato,
agora, enquanto colega na seara profissional, ele fala assim, eu fico admirado do Chico. O quanto de dificuldade que ele passou. E veja bem, esse amigo meu, ele é, pelo menos ele se diz ateu. Não sei se é aquele que fala, eu sou ateu graças a Deus, mas ele se diz ateu. E ele fala que ele fica impressionado com Francisco Cândido Xavier. Por toda a simplicidade, por não ter lucrado em nada com os livros. Se a gente pegar Sinal Verde são milhões de cópias vendidas e todos os direitos são doados. Então é um exemplo que vai além da palavra, e é isso que movimenta a humanidade. E é isso que movimenta a individualidade, o exemplo. O exemplo, não o discurso vazio. Quantos Césares, quantos governantes, quantos ditadores, quantas pessoas de renome no mundo discursaram e ficaram perdidas na areia do tempo. Se Jesus tivesse apenas pregado, se Jesus tivesse apenas falado e não tivesse vivenciado, muito provavelmente nós não estaremos buscando seguir os passos desse mestre, desse que é nosso modelo e guia. É por isso que Jesus nos convida a nos retirarmos da multidão, a adentrarmos ao discipulado com a modificação do nosso íntimo, do nosso comportamento, das nossas ações, e a abraçarmos o apostolado na tarefa de exemplificação sacrificial. Voltando a Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Apenas se for necessário, utilize as palavras. Ou na oração da paz, que é uma oração, logicamente a gente não vai falar aqui de autoria, mas é uma oração atribuída a Francisco de Assis, até porque representa tudo o que o bom Francisco representa, mas são imperativos, ações, comportamentos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então são ações. Não é um convite a um discurso vazio, a uma palavra vazia, mas onde são encontradas essas situações de desânimo, de desespero, de descrença, de tristeza, que a minha ação convide que esse comportamento se modifique. Não minha palavra, não meu verbo vazio, ou ainda, não apenas a minha palavra, porque se for apenas a minha palavra, o meu verbo será vazio. O verbo é ação, verbo é atitude, verbo é comportamento, e que seja no tempo presente. Que não seja uma promessa para um futuro distante, que seja no tempo presente. A mensagem, então, 38, pregações. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Isso que está nos textos de Marcos, capítulo 1, verso 38. E o benfeitor Emmanuel comentando dirá, neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Sacrifício, sagrado ofício, trabalho sagrado. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis,
quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Ora, se o pregador assim o faz, eu que estou ouvindo, eu que pertenço ainda à multidão, quero avançar, mas não me sinto motivado para avançar. Porque olha aquele que se coloca à disposição de falar, como está a se comportar. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. Emmanuel é tão sagaz que ele fala, olha, é preciso falar. Tem que falar. Qualquer dissertação, qualquer pregação que esteja moldada e moldurada no bem é profundamente útil. Então tem que falar. Só que aí vem um complemento. No entanto, misturou quem? Jesus. Misturou palavras e testemunhos. Testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. E que sejamos assim, que preguemos o Evangelho, é muito necessário, mas que além disso, utilizemos as palavras apenas quando for indispensável. Que os nossos atos sejam os nossos discursos mais ensurdecedores. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, como a gente sempre pede, com muita bondade. Curte, comenta, compartilha. E, como sempre dissemos e dizemos ao final, até o nosso próximo encontro.